Lá, a notícia que movimentou o mundo do futebol essa semana foi essa. Endrick, o jovem de 19 anos, uma das maiores promessas do Real Madrid, está de saída do clube. Mas calma, não é bem uma saída definitiva. Exato. Antes que o pânico se instale, é preciso entender os detalhes. Não é uma venda, não é um adeus, é um empréstimo. Um empréstimo de 6 meses para o Lyon, lá da França. E é aí que a nossa análise começa, porque esse movimento, abre um monte de perguntas fascinantes. Com certeza. Para nos ajudar a decifrar esse quebra-cabeça, hoje a gente vai mergulhar fundo nos bastidores dessa decisão. A nossa missão é ir além da manchete, sabe? Entender a engenharia por trás de tudo. Isso, o que leva um clube como o Real Madrid a abrir mão, mesmo que só por um tempo, de um talento desses. E o que passa na cabeça de um garoto de 19 anos. E a nossa fonte principal para isso, que é o mais legal, é uma entrevista coletiva do próprio Endrick na chegada dele à França. E ela, olha, tá cheia de revelações. E para começar a entender o porquê, a gente precisa olhar pro como, né? Como foi essa primeira temporada dele em Madrid? Pois é. A verdade é que, apesar de toda a expectativa, ele foi, muito pouco utilizado. Quão pouco? A gente está falando de apenas 3 partidas na temporada 25-26. Nossa, só 3? Exato. Para um jogador na idade dele, que vive de ritmo, de confiança, cada minuto em campo é ouro. Fica parado... Mesmo que seja no banco do maior clube do mundo. Exatamente. Pode ser mais prejudicial do que benéfico. A necessidade de jogar era, gritante. Certo, a falta de minutos em campo é o gatilho óbvio. Mas jogadores jovens ficam no banco de grandes clubes o tempo todo, né? Esperando uma chance. O que fez esse caso ser diferente? Então, na entrevista, ele aponta para um momento bem específico. Uma conversa. Uma conversa. Que parece ter sido o verdadeiro catalisador de tudo. E com quem foi essa conversa? Com ninguém menos que Carlo Ancelotti. Uau! O técnico dele no Real e agora na seleção brasileira. Exatamente. E o conselho do Ancelotti, segundo o próprio Endrick, foi incrivelmente direto. O que ele disse? Nas palavras do Endrick, o Ancelotti falou: saia, jogue, desenvolva seu futebol onde você possa jogar e possa ser feliz. Nossa! Vindo de um técnico com esse peso. É uma frase com poder imenso, né? É quase uma ordem, mas com um tom, paternal. Isso me parece extraordinário. Geralmente a gente espera que um técnico diga: calma, sua hora vai chegar, continue treinando forte. Pois é. Aconselhar ativamente um jogador a sair do seu próprio clube, isso é comum ou revela algo, único sobre a relação deles? É extremamente raro. E eu acho que revela as duas coisas. Primeiro, mostra a mentalidade do Ancelotti, que vai além do imediatismo do clube. Ele tá pensando no longo prazo. Exato. Talvez até com o chapéu de técnico da seleção, sabendo que precisa de um Endrick em plena forma. Mas, acima de tudo, revela uma relação de confiança profunda. Entendi. Para um técnico dar esse tipo de conselho e para o jogador aceitar, precisa ter um respeito mútuo muito grande, sabe? Claro. O Ancelotti não está dizendo: você não é bom o suficiente para jogar aqui agora. Ele está dizendo: você é bom demais para não estar jogando em lugar nenhum. Faz todo sentido. Mas sendo um pouco cética, será que não tem também um cálculo político aí? Como assim? Talvez seja uma forma do Ancelotti gerenciar uma situação que podia ficar desconfortável. Manter um jogador caro e famoso no banco gera pressão da mídia, perguntas... Sei. Aliviar a pressão sobre ele mesmo. Exato. Não seria uma forma de aliviar essa pressão? É uma leitura válida e provavelmente é um dos fatores na equação, sim. Pragmatismo sempre existe no futebol de elite. Manter um Endrick insatisfeito no banco poderia criar um ruído, né? Num elenco cheio de estrelas. Exato. Então, sim, o empréstimo resolve um problema de gestão para o Real Madrid no curto prazo. Mas as palavras que o Endrick usa... sim. Ele disse que o conselho tocou muito no meu coração e que a decisão teve um pouquinho do Carlo. Isso sugere que, para ele, a sensação foi de mentoria genuína. Entendi. Foi algo mais pessoal do que político, na visão dele. Pelo menos foi assim que ele sentiu. Ok, então o Ancelotti dá essa bênção, mas o Real Madrid é uma máquina, uma corporação gigante. Como a diretoria encarou essa ideia de emprestar um ativo tão valioso?
É aí que a gente vê a genialidade e a frieza do planejamento do Real Madrid. Como assim? O acordo foi costurado nos mínimos detalhes. O Lyon paga 1 milhão de euros pelo empréstimo de 6 meses. Certo. Mas a cláusula mais importante do contrato, o detalhe que define toda a operação, é a seguinte: não existe opção de compra ao final do período. E o que isso sinaliza, na prática? Sinaliza tudo. É o Real Madrid dizendo para o mercado, para o Lyon e para o próprio Endrick: ele é nosso. Intocável. Estamos só mandando ele para um estágio. Exatamente. Estamos enviando nosso ativo para ganhar valor, experiência, minutos em campo. Em 6 meses ele volta. Não tem margem para negociação. É um investimento, não uma liquidação. Perfeito. Eles estão, na prática, pagando para que outro clube desenvolva o seu jogador. Mas essa estratégia de desenvolvimento terceirizado não é meio arriscada? E se ele não se adaptar? Ou pior, se tiver uma lesão grave? O risco existe, sem dúvida. Futebol é imprevisível. Mas os grandes clubes fazem essa análise de risco-recompensa. E o risco dele ficar parado era maior. Muito maior. O risco de estagnação, de desvalorização por falta de jogo, é considerado bem maior. E eles olham o histórico, né? O Real Madrid já fez isso. Com outros jogadores. Sim, com maestria. Pensa no Carvajal, que foi pro Bayern Leverkusen, jogou uma temporada inteira e voltou como um dos melhores do mundo. É verdade. Ou o Odegaard, que precisou de vários empréstimos. Claro, tem casos que não funcionam. A chave é escolher o destino certo. E antes da gente falar do Lyon, ainda sobre o Real Madrid, Endrick mencionou que tentou manter a saída em segredo, mas a notícia vazou. Como o vestiário reagiu? Pelo relato dele, se importaram e muito. É mesmo? Ele descreveu que quando a notícia se espalhou, jogadores como Camavinga e Valverde foram até ele pedindo para ele ficar. Que legal! Isso é um detalhe pequeno, mas muito revelador. Totalmente. Mostra que mesmo com poucos minutos, ele conseguiu se integrar, ser uma presença positiva no grupo. E isso diz muito sobre a personalidade dele. E torna a decisão de sair ainda mais difícil, né? Não era um jogador isolado e infeliz querendo fugir. Era um membro querido do grupo, tomando uma decisão de carreira. Uma decisão calculada. Mas a parte da entrevista que realmente me pegou de surpresa foi a perspectiva pessoal dele sobre esse tempo no banco em Madrid. Ah, essa parte é incrível. Eu esperava ouvir sobre frustração, impaciência, mas não foi nada disso. Foi o exato oposto. E essa, para mim, é a maior prova da maturidade dele. Talvez seja o principal diferencial do Endrick. O que ele disse exatamente? Questionado sobre os meses com poucos jogos, ele descreveu, e eu tô citando, como os melhores meses da minha vida. Os melhores meses da vida dele sem jogar. Exato. Para um atleta de 19 anos no auge da forma, dizer que o período que ele menos trabalhou foi o melhor da vida dele, isso desafia toda a lógica do esporte de alto rendimento. É totalmente contraintuitivo. Como ele justifica isso? Qual a lógica por trás de uma afirmação tão forte? A lógica dele é que, pela primeira vez em muito tempo, ele teve tempo. Tempo? Tempo para coisas que não são o futebol. Ele diz que pôde estar com a esposa, que eles puderam construir a casa deles, a vida deles. A base. Exatamente. A frase que ele usou foi definitiva. Sem essa base, você não consegue ser nada. Ele sentiu que, nesses meses, ele amadureceu como pessoa, se tornou mais homem, um melhor esposo. Que percepção. É a percepção de que a carreira é construída sobre um alicerce pessoal. E se esse alicerce não for sólido, tudo desmorona. Isso me faz pensar na pressão enorme que esses jovens sofrem. A gente vê tantos casos de atletas que ganham tudo muito cedo e se perdem porque não tem essa estrutura, né? Exatamente. E ele parece ter entendido isso muito cedo. Ele falou mais sobre isso? Sobre a pressão? Sim, ele até mencionou como aprendeu a lidar com a pressão no Brasil, que ele descreveu como um moedor de carne. E é mesmo. Ele contou que tomou a decisão consciente de se afastar das redes sociais, de parar de ficar vendo o que o povo fala. É uma ferramenta de autoproteção. Uma inteligência emocional que muitos atletas com o dobro da idade dele não têm. Pois é. Ele está construindo uma fortaleza mental e emocional. E entende que isso é tão importante quanto o treino. Com essa base sólida, a escolha do novo clube se torna ainda mais crucial. Porque o Lyon, com o nome que ele tem, imagino que propostas não faltaram. Ele mencionou 2 fatores. Um mais, digamos, místico e outro extremamente prático.
Qual foi o místico? Ele disse que sentiu um sentimento de Deus no coração, de que o Lyon era o lugar certo. E o prático? O prático, e talvez o mais importante, é que a comissão técnica do Lyon é portuguesa. Ah, claro. E por que isso é tão relevante? Hendrick traçou um paralelo direto com a experiência dele no Palmeiras. Com o Abel Ferreira. Exato, onde ele explodiu sob o comando do técnico português. Ele usou a expressão "estou pisando nas mesmas águas". Isso é fundamental, a adaptação tende a ser muito mais rápida. Com certeza, a comunicação, a metodologia de trabalho, tudo fica mais fácil. Para um empréstimo de só 6 meses, onde ele precisa render imediatamente, isso é uma vantagem competitiva enorme. E quais são as expectativas dele para esses 6 meses? Ele chega com status de estrela do Real Madrid, a pressão vai ser para ele resolver tudo sozinho? Ele fez questão de afastar essa ideia. Deixou bem claro que não chega para ser o alvo do time. Chega para somar. Exato. O discurso foi de quem quer ajudar o Lyon a conquistar seus objetivos. A ambição pessoal dele, que é voltar para a seleção, está totalmente atrelada ao sucesso coletivo. Ele sabe que só vai brilhar se o time for bem. E o impacto da chegada dele já é notável, pelo menos fora de campo. O vídeo de apresentação se tornou o mais visto da história do clube. Muito por causa dos brasileiros, imagino. Sem dúvida. E ele agradeceu, mas logo em seguida disse que o foco tem que ser no futebol. De novo, mostrando onde estão as prioridades dele. Resumindo toda essa história, então, o que parecia um movimento estranho, talvez um passo para trás para um jogador do calibre dele, na verdade é o oposto, né? Precisamente. Não é um passo para trás, é um passo para o lado para pegar impulso. Gostei disso. É um movimento cirúrgico, uma parceria estratégica entre 3 partes, o jogador, o Real Madrid e o Lyon, e tudo com selo de aprovação do Carlo Ancelotti. Olhando para o quadro geral, o que esse caso do Hendrick nos diz sobre o futebol moderno no mais alto nível? Isso é um modelo que a gente vai ver se repetir? Eu acredito que sim. Este caso pode ser um protótipo de como os superclubes vão gerenciar seus jovens talentos daqui para frente. Por quê? Os elencos são tão caros e cheios de estrelas que simplesmente não há mais espaço para desenvolver um jovem de 19 anos com paciência. A antiga mentalidade de esperar sua vez pode matar uma carreira. Entendi. Então, em vez de deixar um talento como o Hendrick mofando no banco, o modelo mais inteligente é esse: encontrar um clube parceiro numa liga competitiva e usar o empréstimo como uma espécie de estágio avançado. Uma evolução da gestão de talentos no esporte. É uma evolução da gestão de ativos humanos. E isso nos deixa com uma última provocação para refletir. Manda. O Hendrick transformou um período de inatividade profissional, que seria visto como uma crise por muitos, numa fase de profundo crescimento pessoal. Fortalecendo a vida familiar dele, a base. Exato. E isso levanta uma questão que vai muito além do futebol, né? Na nossa cultura que idolatra a produtividade sem fim, a visibilidade constante. Qual o valor real de uma pausa estratégica? De um momento de aparente inatividade. Seja para um atleta, um executivo, qualquer profissional. Às vezes, para avançar na carreira, talvez o movimento mais inteligente não seja acelerar. Mas sim saber a hora de parar, respirar e fortalecer a base que sustenta tudo. Exatamente. Será que, às vezes, dar um passo para o lado não é a melhor maneira de seguir em frente?